Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof. É um programa desenvolvido pelo PET Engenharia Civil UEM, em parceria com os professores do DEC, que é o Departamento de Engenharia Civil, que tem como objetivo melhorar a relação dos acadêmicos com os professores, realizando entrevistas para vocês conhecerem melhor cada um deles. Então, meu nome é Júlia, sou do segundo ano de Engenharia Civil, eu sou membro do PET também, e a convidada de hoje é a professora Juliana Gomes, e ela é da área de construção civil. Então, seja bem-vinda. Obrigada, eu estou com o microfone aberto, né? Agora que... Obrigada pela presença, prof. Eu sou Maria Luísa, estudante do segundo ano de Engenharia Civil, membro do PET, e a nossa entrevista vai ser dividida em 4 quadros que abordam diferentes questões. Obrigada, pessoal. Queria, primeiro, parabenizar vocês por essa ação. Eu acho que já seria legal se a gente não estivesse vivendo, né, nessa pandemia, toda essa situação, mas agora, por exemplo, a Júlia, a hora que você falou, sou do segundo ano, eu até parei de pensar, falei, nossa, do segundo ano, então ela nem foi, a gente não se cruzou no corredor de forma alguma. Então, é realmente muito importante, né? E é gostoso. Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Eu estou muito feliz. Eu gostaria de ter sido uma aluna que tivesse feito isso na minha época, né? Não era tão assim, mas muito legal. Parabéns. Uma honra estar aqui. Não me apresentei. Meu nome é Juliana Gomes. A Júlia já me apresentou. Eu sou engenheira civil. Nesse momento, eu estou dando aula de desenho técnico. E a gente, lá na engenharia civil, né, a gente, no departamento de engenharia civil, a gente não dá aula só para o curso de engenharia civil. Eu acho que algum professor já deve ter falado isso para vocês, né? Eu dou aula hoje para química, o curso de química tem aula de desenho técnico, para arquitetura, a disciplina de instalações hidráulicas, e desenho técnico para a disciplina de engenharia têxtil, que é lá de Guarapari também. E já ministrei desenho técnico, a gente ministra para todas as engenharias, agronomia, zootecnia tem uma disciplina de construções rurais que também tem um pouquinho de desenho, e eu daí na construções rurais eu ministro tanto para agronomia quanto para agronomia. Já passei por disciplinas de produção de edifício na engenharia de produção, deixa eu lembrar aqui que mais, materiais de construção civil para engenharia de produção, e semestre que vem vou estar nessas disciplinas também, de materiais de construção. São as disciplinas do... Né, como eu sou uma professora temporária, a gente acaba passando por todas as disciplinas, e eu acho isso até importante para mim, né? Como eu estou começando a carreira, faz 3 anos que eu sou professora, eu gosto de assumir disciplinas novas, porque eu acho que assim eu vou aprendendo também, né? Vou fazendo a minha carreira. É isso, então, essas são as minhas disciplinas no geralzão do que eu faço hoje. Nossa, prof, bastante disciplina, né? Várias aulas. Já que você já começou falando nisso, então a gente vai entrar no quadro da carreira profissional, bem? Então, a primeira pergunta. Você sempre quis seguir a carreira acadêmica? Ou alguma coisa fez você pensar nisso? Não, eu nunca quis seguir a carreira. Eu entrei em engenharia civil em 2004, porque quando eu fui escolher o vestibular, né, lá o curso que ia fazer, eu ia assinalar arquitetura. Eu não sabia o que escolher. Aí meu pai falou: não, já que você vai fazer arquitetura, faz engenharia civil. É engenheiro. Não sei o quê. Então beleza, vou assinalar a engenharia civil, porque eu não vou passar agora mesmo, era o vestibular do meio do ano. Eu não vou passar agora mesmo, depois eu faço outro vestibular e vejo. E aí eu passei em engenharia civil e nunca mais fiz, eu só fiz um vestibular na vida, nunca mais fiz outro vestibular, falei, vou fazer esse curso mesmo. Só que aí, claro, né, não foi tão aleatório, eu gostava de matemática, eu sabia da profissão, meu pai era engenheiro, tal, então tinha um pouco a ver. Mas foi assim, meio, a gente escolhe a profissão muito novo, né? Mas eu escolhi a profissão para ser engenheira. Tinha cogitado ser professora? Tinha. Daí eu queria fazer matemática, porque eu queria ser professora de matemática. E aí eu estudei no Marista, eu tinha um professor que era engenheiro civil. Falei, numa dessa eu posso fazer engenharia civil e em algum momento ser professora, mas aquilo lá no começo. E aí fiz todo o curso para ser engenheira civil, trabalhando no mercado de engenharia civil.
quando eu me formei, estava muito bom o mercado, a gente tinha muito emprego. Eu me formei em 2009, porque eu parei um ano, mas eu parei o curso um ano, e eu trabalhei na área, né, construindo prédio, na área de construção civil, planejamento e gerenciamento de obras, gestão de qualidade. Quando eu me formei, falei, nunca mais volto aqui no C67, entreguei assim meu TCC corrigido com alívio. Eu não queria, não pensava que eu voltaria lá mesmo, assim, sabe? É, e eu sabia outra coisa que me atrapalhou, assim, que até em algum momento eu cogitei ser professora. Eu não sei inglês, eu não sentia confiança no meu inglês na época da graduação. Então, assim, e eu não era uma coisa que eu queria melhorar, eu queria trabalhar e não estava disposta a fazer mestrado, a estudar mais inglês, a pesquisar, não era uma coisa que eu pensava. E aí eu fui, depois que eu fiz o mestrado, ainda não pensando muito na carreira acadêmica, eu fiz o mestrado mais para mim mesma, né? Para eu aprender, para eu crescer como pessoa. Aí eu fui conhecendo mais da carreira acadêmica, cogitando essa hipótese. E aí eu vim parar aqui. Mas, e aí quando eu comecei, né, eu lembro até hoje, eu comecei em 2019, recente. A minha primeira turma, foi uma turma de engenharia de produção, eu saí do C67 no mesmo estacionamento que eu saí, que antes era de pedrinha, aquele estacionamento ali atrás, que eu saí aliviada quando eu entreguei meu TCC, que eu nunca mais ia voltar. Eu lembro eu saindo, a minha aula foi à noite, naquele bloco, eu saí assim, ó, rindo, mas muito feliz de eu ter dado a aula, de ter dado tudo certo, de eu ver que eu estava contribuindo com a vida daqueles alunos. Era uma coisa, assim, inexplicável a situação. Eu nunca saí da construtora quando eu trabalhava na vida lá, na carreira profissional, sem ser acadêmica, dessa forma. Foi uma realização muito grande. Eu fiquei por muito tempo. Acho que até a pandemia começar, sempre foi assim. Eu saía das aulas, assim, ó, né, com uma sensação muito boa. E hoje até, quando eu termino o Meet, também me dá essa sensação. Eu só não fico tão feliz quanto eu ficava antes, porque eu não vejo mais o rostinho. Não é igual aqui, vocês com a câmera, a gente conversando. Infelizmente, muitos alunos ficam com a câmera fechada, então eu não vejo tanta reação. Eu acho que eu não sinto tanto o que eu estou fazendo pelos alunos. Então, acho que está um pouquinho prejudicado. Mas eu gosto demais agora dessa carreira. É isso. Nossa, Falei um prof. monte. Não, imagina. Nossa, prof. Então, você deu só um ano presencial e já entrou o EAD. Uhum. Foi 2019, um pouquinho de 2020. E por que, entre todas as faculdades, por que você escolheu justo a UEM? Eu escolhi a UEM para estudar, porque era pública, sinceramente. Na época não tinha tantas, igual tem hoje, sabe? E era desde que eu fui criada como, né, meus pais falaram que eu ia estudar na UEM e era isso que eu esperava da minha vida. E eu sou muito grata à UEM, eu tive aulas com professores que estudaram com meu pai, ou deram aula para meu pai, que eu respeito muito e que foi muito legal. E para eu voltar agora como professora também, aí não faria sentido eu querer voltar para outro lugar, né? E eu lembro também quando eu passei no processo seletivo, assim, que o Canova veio me dar parabéns. Eu não acreditava, eu falava assim, meu, eu vou trabalhar agora, tipo, ele foi meu orientador de TCC. Ele foi meu orientador, agora, tipo, eu vou trabalhar com ele. É uma coisa muito legal, é uma honra muito grande e pela qualidade, eu não consigo imaginar, assim, eu estando em outro lugar que não fosse lá. Pelo menos eu começando a minha carreira, eu aprendendo a ser professora com os meus professores. Pode ser que no futuro eu esteja em outro lugar, sim, mas o que eu aprendi como engenheira foi na UEM, o que eu estou aprendendo como professora está sendo na UEM. Eu tenho orgulho. Ai, prof, que bom que você se encontrou na profissão e no lugar também, né? Nada melhor que sentir em casa. E assim, prof, agora perguntando mais sobre você, qual a sua formação?
Você comentou, né, que fez engenharia civil aqui não. E aí eu fiz o mestrado em engenharia urbana na UEM também. Então, ali eu já reencontrei alguns professores. Então, eu fiz minha formação. Eu entrei em engenharia civil na UEM em 2004. Em 2007, se eu não me engano, no terceiro ano. O quarto ano eu não fiz, eu reprovei tudo por falta, porque eu ia abandonar isso, porque eu não gostava de cálculo e de física, eu não aguentava mais, né? É uma parte, eu acho uma parte chata do curso, uma parte importante, importantíssima. Tem como não fazer? Não tem. Tem que fazer, precisa saber. Só que é uma parte que é mais chata. A gente entra no curso achando que ama a matemática e depois fala: não, não amo, não. Eu quero ler um livro, eu quero fazer qualquer coisa, mas eu não quero ficar fazendo integral, eu não quero ficar, né, aquele monte de conta. Então, eu estava assim, quando eu terminei o terceiro ano, bem desanimada, e daí eu reprovei tudo por falta que eu ia mudar de curso. 2007. Aí depois comecei a fazer estágio, eu vi que eu gostava, e aí eu voltei, mas aí eu atrasei um ano. Então, eu me formei no final de 2009, comecei a trabalhar em 2010. Em 2017, que eu fui fazer o mestrado só. Eu trabalhei aí eu tive 2 filhas, aí quando eu tive as filhas foi mais difícil trabalhar como engenheira, daí essa parte da mulher realmente, não por a gente ser mulher, nunca sofri preconceito por ser mulher engenheira, esse monte de coisa que me... Não sofri, mas eu sofri uma dificuldade minha, eu mesma, comigo mesmo, com a minha família, de dar conta de tudo, e aí da profissão, mas daí por ser mãe, não por ser mulher. E aí eu parei de trabalhar em 2015. E trabalhei com outras coisas, autônoma, mas eu já não era mais registrada. E aí eu voltei em 2017, fiz engenharia urbana ali na UEM. Eu gostei demais, eu aprendi muita coisa também relacionada ao curso de arquitetura, assim. Eu gosto bastante da parte de transportes, a parte de ciclovias. Eu estudei meu Oh, meu Deus, que trabalho que a gente faz no mestrado? Não é tese, não é TCC? Minha dissertação do mestrado foi relacionada à ciclovia. Então, eu gostei bastante. Essa é a minha formação. Engenheira civil e mestre em engenharia. Oi. Posso perguntar algo rapidinho? Prof, você disse que no início queria fazer arquitetura. Você ainda pensa em ter, tipo, uma segunda graduação? Ou ainda não? Não penso. Eu ainda gosto muito. Eu me acho arquiteta, às vezes, sabe? Aqui em casa, quando vai reformar, família, tudo, eu ajudo. E dá certo, assim, muitas coisas. Mas porque eu estudo também, mas não tenho formação disso, não pretendo atuar como arquiteta. Eu não me arrependo de ter feito engenharia civil. Eu gostei de engenharia. Não estou disposta a fazer arquitetura. Acho que bastante gente entra meio dividida, né, prof, entre arquitetura e engenharia civil. E para você ver que você queria se tornar professora, você passar num processo seletivo, qual foi o maior desafio, professora, que você enfrentou nessa trajetória? O inglês. E é isso que eu falo para todo mundo. É porque vocês já cresceram num. Né? Eu não sou tão mais velha que vocês, tenho 35 anos, mas já é uma geração diferente de vocês. Quando eu estava na escola, não tinha inglês desde da primeira série. Eu fui ter inglês na sexta série. Então, eu já tinha disciplinas difíceis, já tinha aula de biologia, já tinha outras prioridades, aí fui ter aula de inglês, e era uma aula de inglês que não tem nada a ver com a aula de inglês hoje. Então, quem não fazia inglês fora, né, uma escola de inglês, não aprendia inglês na escola. E foi o meu caso. Eu nunca me dediquei. E a gente ainda tinha aquela opção de escolher inglês ou espanhol. E eu ia para o espanhol, sabe? Então, tinha um inglês bem mediano. E me ajudou que nesse momento que eu parei lá de trabalhar, que eu fiquei mais mãe, uma fase trabalhando um pouco menos, eu estudei muito inglês. Por Deus, não sei por quê, porque eu tinha vergonha também de não saber o inglês, né? E aí eu estudei muito inglês e aí eu consegui entrar no mestrado, consegui fazer a prova, né, para comprovar que eu sabia o inglês, consegui escrever em inglês, consegui em inglês. Então foi um desafio, foi um esforço bem grande. O restante
acho que são coisas normais da pesquisa ali, mas que tranquilo de para mim foi o inglês mesmo. Acho que até hoje na escola não é muito especificado em inglês, né? É mais aquele negócio do verbo to be, todos os anos. Isso. Não sei, minhas filhas agora, eu tenho uma filha de 8 e uma de 6 anos, elas já têm, eu percebo que é muito diferente, assim, é, elas já sabem mais do que eu sabia quando eu estava na praticamente, sabe, assim, elas já desde a fase que não sabe escrever, já está aprendendo inglês. Eu acho que agora está diferente, todo mundo tem a consciência de que é importante. Naquela época, eu lembro que a gente tinha, assim, um professor que falava, vocês precisam saber inglês por causa da globalização. O mundo está ficando globalizado. Então, era uma coisa muito longe, porque as fronteiras vão parar de existir, porque então, não tinha internet como tem hoje, não era tudo globalizado como é hoje, era uma coisa, vai ser, mas não levava-se tão a sério, né? Agora eu acho que já está bem diferente. Sou eu ou tem mais perguntas ainda, Maria? Pode, Ah, tá. Então, agora a gente vai entrar no nosso segundo quadro, que é algo mais assim, focado na área de atuação. Então, a primeira pergunta é: a sua área é construção civil. E o que levou você a essa área e o que você mais gosta dessa área? O que me manteve no curso de engenharia civil foi a construção civil. E daí eu comecei a fazer estágio antes de parar o curso lá de tranquei, mas foi eu fazer estágio, trabalhar com a construção e ver o planejamento. E eu comecei a fazia no Excel na época, planejamento. Aí eu comecei ir atrás de aprender o MS Project e de controlar, e eu ia com o engenheiro e a gente fazia cronograma de compras, então eu fui me apaixonando pelo planejamento da obra e estar na obra. E eu tinha, na época, uma visão assim, eu preciso provar que não é porque eu sou mulher que eu não posso ir na obra. Então eu queria muito ir na obra, fazia muita questão de colocar a bota e de estar na obra, no canteiro e de prancheta, porque não era eu queria provar para todo mundo que eu poderia ser uma engenheira igual aos outros, né? Porque todo mundo que me via lá, loirinha, menininha, você é estagiária de arquitetura, né? Sim, sabe? Então eu queria provar, não, eu sou engenheiro da obra, assim, sabe? Eu tinha uma cabeça meio, na época, assim. E aí eu me forcei muito a estar na obra. E eu fui me encantando por essa parte do planejamento e gerenciamento de obras. Depois, quando eu fui contratada, eu trabalhei bastante também na parte da gestão da qualidade, 19.000, e atendimento ao cliente. Mas tudo isso, atendimento ao cliente, gestão da qualidade, está tudo relacionado ao planejamento e gerenciamento da obra. Né? É isso que eu gosto, e aí está relacionado aos sistemas construtivos, tecnologia construtiva, para a gente melhorar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar, né, conseguir compatibilizar o cronograma ali, você precisa procurar novos sistemas construtivos, novos materiais, equipamentos de transporte para a logística da obra. Então, é essa parte que eu sempre trabalhei, essa parte que eu gosto, e até hoje. E agora, depois que eu comecei a ministrar as disciplinas de construção rural, eu tô também me apaixonando por essa área, né? Minhas filhas gostam muito de cavalo e tal, a gente tem esse contato, mas está totalmente ligado ao que sempre teve, né? Tá dentro da construção civil. Só que aí, às vezes a gente está construindo para pessoas, a gente está construindo para animais. Está sendo uma paixão total. Prof, eu lembro de você comentando, né, quando você sobre essa. Calma. Eu lembro de você comentando sobre a área de transporte, né, por causa das matérias e tal. E aí eu gostaria de te perguntar sobre outra área. Se você tivesse que escolher outra área, sem ser construção civil, qual seria? Seria a parte de transporte, a parte de tráfego urbano, na verdade. Né? Tem as disciplinas, eu não lembro exatamente, mas tem a parte mais voltada à parte de rodovias e transporte, sim, e a parte da gestão do tráfego, de contar a quantidade de automóveis e fluxo de pessoas. Essa parte eu gostava muito. Eu lembro que era poucos alunos que gostavam, sabe, na época. E eu gostava muito, era uma coisa que
que eu fazia as compras e eu gostava de planejar a logística e é uma parte que eu teria seguido. Se eu tivesse tido uma oportunidade lá na graduação de ter trabalhado na área, talvez a minha carreira tivesse ido por aí. As oportunidades também vão direcionando nossa vida. Tive oportunidade na construção civil e, graças a Deus, foi uma área que eu gostei bastante. Tá, a próxima pergunta, prof, é sobre pesquisa. Então, você desenvolve algum projeto de pesquisa e qual é a sua linha de pesquisa? Eu participo de um projeto de pesquisa com a Lucy, que a Lucy é um exemplo de professora para mim, é uma professora que me inspira muito, foi uma professora que desde a graduação eu gostava muito das aulas dela, da disciplina dela, que estava sempre muito relacionada com o estágio, então eu conseguia aplicar muito rápido. E até hoje, então, desde a graduação, lá, quando eu nem imaginava ser professora, já era uma inspiração, e agora que eu estou como professora, e eu vejo as atitudes dela que eu não via quando eu era aluna, eu admiro muito, assim, né? E ela tem projeto de pesquisa voltado ao Lean Construction, que é justamente a parte que eu sempre gostei, talvez por causa dela lá no começo dela, do Canova, que foi a minha orientadora do TCC também, lá no curso. E aí hoje eu participo desse programa que é mais aqui dentro da UEM, né, mais acadêmico e científico. E eu trabalho também, faço um trabalho de mentoria para startups voltadas à construção civil dentro do Engenhum Park. E aí lá a gente faz pesquisas também para conhecer o mercado da construção civil, para buscar as necessidades das empresas que estão aqui em Maringá, em região, tanto de mão de obra, do tipo de qualificação que o engenheiro seria legal ele ter para ser contratado nas empresas que estão aqui em Maringá, as oportunidades de negócio que estão surgindo, as necessidades de material e mão de obra. Então, a gente pesquisa isso justamente para ajudar as startups que estão começando, para elas validarem as ideias delas e ver se realmente o caminho que elas pensam é o caminho que faz sentido com o mercado. Então, hoje eu me sinto muito realizada por isso, porque eu estou conseguindo juntar a parte científica, acadêmica, de pesquisa, com a parte prática. E isso sempre fez muito sentido para mim. Né? Tem pessoas que têm aquela paixão pela pesquisa, pelo avanço do conhecimento científico e se aprofundar num tema, e eu admiro muito, né? Tem muitos engenheiros que têm isso e fazem aquela revisão, têm um conhecimento muito aprofundado do assunto, de todos os artigos publicados sobre aquele assunto, os autores mais relevantes. Não é o meu estilo, eu não conseguiria trabalhar fazendo a pesquisa para o avanço científico. Eu sei que é importante, que precisa ter essas pessoas, mas eu sou mais da pesquisa mais aplicada, sabe? Eu me sinto melhor, eu me sinto mais motivada quando eu vejo o resultado da nossa pesquisa gerando alguma coisa mais imediata de benefício, não algo que vai contribuir para o avanço da ciência e lá vai gerar uma grande revolução no mundo. Assim, eu me contento com pequenas atitudes que a gente faz, mas que vai sendo aplicada mais imediatamente. Então, os projetos são mais voltados a esse tipo assim, de conduta. Bom, a próxima pergunta é se você participa de alguma banca de TCC, mestrado ou doutorado, e se sim, se você tem alguma dica, mas se você também não for, também pode dar uma dica, porque você já apresentou, né? E você queria saber antes de apresentar. Eu participo e é muito legal. Eu faço questão de participar do máximo que eu consigo de bancas, porque eu aprendo muito. Eu aprendo com o aluno, aprendo com os outros, né, normalmente são 3 professores na banca, com os outros 2 que estão ali falando. E é uma oportunidade de eu ver um monte de trabalho, um monte de assunto, né? Eu aprendo muito rápido, então a gente fica atualizado. Então, participo desde 2019, quando eu entrei. Aí eu participo das bancas de graduação e de especialização. Para participar de banca de mestrado, eu teria que ter o doutorado. Eu não posso participar de uma banca de mestrado, porque eu sou só mestre. Então, eu não vou participar da banca de mestrado enquanto eu não tiver o doutorado. Só participei da minha como, né, a candidata. E
eu não... O trabalho bem feito, né, quando você fez o trabalho, não tem segredo nenhum, né? O segredo está no antes, no fazer o trabalho escrito, realmente pesquisar. Depois que o seu trabalho está feito, por mais que você pense assim, nossa, meu trabalho, ele não mudou o mundo, ai, parece que é tão pequeno, foi só aqui nessa obra, nesse caso, nesse apartamento, nesse... Não, isso, ninguém vai estar ali para julgar isso, tá ali para julgar o seu trabalho, a sua capacidade de detectar um problema, de identificar o que é um problema, de conseguir construir uma hipótese para solucionar aquele problema, de conseguir fazer um método para chegar na solução, e às vezes esse método nem vai solucionar o problema. E ok, a gente faz trabalhos que a gente tenta fazer, não teve o resultado esperado, e tudo bem, isso é um trabalho científico. Então, quando a gente está avaliando um trabalho, eu não estou avaliando o quão grande o seu trabalho é, se o resultado dele foi muito positivo, se ele teve 200% de melhoria. Não. Estou avaliando se o seu trabalho foi bem feito, se ele não tem falhas na metodologia, porque às vezes a gente erra na análise dos dados, a gente tem uma conclusão. Essa eu acho que é a principal dica. Não vim com a conclusão pronta. Porque muito aluno vem com a conclusão pronta. Aí vou fazer um trabalho para comprovar que se eu usar a grua, melhora a produtividade da obra. Né? Você supõe que se você tiver a grua na obra, você vai melhorar a logística e vai ser melhor, mas não necessariamente vai ser. Né? O seu trabalho pode mostrar alguma outra coisa, pode ter algumas outras condições, você pode observar alguma coisa. E aí, quando a gente vem com uma visão já muito direcionada, a gente acaba não vendo algum detalhe. Então, faça o trabalho com calma, não tenta concluir e já escrever, né, ter uma opinião formada antes de fazer o trabalho. E o trabalho bem feito, depois que ele está feito, né, não bem feito, o trabalho feito por você, ninguém sabe mais dele do que você mesmo. Então, não tem como a Maria Luísa vir aqui mostrar um trabalho dela e eu questionar alguma coisa que ela não sabe, né? Ou, por quê? Porque eu sei muito menos do trabalho dela do que ela mesma, né? Então, sempre cheguem com essa confiança, que vocês sabem do trabalho de vocês. E se por acaso um professor fizer uma pergunta lá que você não estudou, você vai responder isso, não estudei na minha pesquisa. Isso não estava dentro do escopo da minha pesquisa. E ok também, tá? Então, cheguem tranquilos para a banca, tranquilos, professores, da mesma forma que eu estou conversando aqui com vocês, é a mesma forma que a gente conversaria na banca, poderia estar sendo a banca da Júlia nesse momento, e a gente vai conversar, né? Somos pessoas, todo mundo querendo trabalhar e evoluir. Claro que é uma responsabilidade muito grande, mas é um momento muito feliz da vida da gente. Acho que traz aquela sensação, né, Prof, de trabalho completo. E quando você apresentou para você, foi tipo, conseguiu ter essa confiança? Você falou, né, que quando entregou o trabalho corrigido foi um alívio. Eu consegui, eu sou assim, eu não coloco, eu tento não colocar um peso muito grande na situação. Eu penso assim, o que é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer é eu não ser aprovada, né? Meu trabalho não atingir a nota mínima. Então o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter a segunda chance, tá, eu vou ter que refazer. Mas assim, para chegar nesse ponto, eu sabia que não chegaria nesse ponto. Então eu já, para tudo, não só no TCC, eu vou assim, não coloco como é caso de vida ou morte, porque não é caso de vida, né? Tem a solução ali. Então eu fui, mas eu lembro, eu ainda sou um pouco assim, né? Eu tenho, tá? Mas eu deixo as coisas muito para ser resolvidas em cima da hora, né? Então tem que entregar, por exemplo, eu estou fazendo processo seletivo de novo, então tem que entregar os documentos para eu fazer o processo seletivo. Eu tinha até ontem para entregar. Por que eu entregaria antes, né? Entreguei ontem. Então, assim, e aí, no momento que está entregando, sempre fica aquela coisa tensa. Tem que escanear isso aqui, nossa, está faltando. E parece que isso faz parte da minha vida. Parece que eu produzo mais se eu deixo para esse finalzinho, eu produzo muito, mas não que eu estou produzindo, eu só estou organizando os últimos detalhes. Eu já sabia que estava sob controle. E eu lembro que meu TCC foi isso, só que eu lembro que eu fui imprimir uma linha de balanço, meu trabalho foi sobre linha de balanço. E aí eu fiz uma linha de balanço da estrutura e tal.
E aí eu fui buscar a cópia, tipo, na hora de entregar. E aí plotaram, tipo, gigante o negócio. Era para ter sido menor, e naquela época a gente não sabe, eu não sabia configurar direito o tamanho do papel, eu sei que ficou assim, não era o que eu esperava. Então eu fiquei um pouco, né, se eu tivesse feito um dia antes, eu teria tido tempo de arrumar. Mas deu tudo certo, tirando essa parte, depois eu arrumei na versão definitiva, né? Foi tranquilo, eu lembro que foi o Canova, que era meu orientador, um outro professor que eu nunca tinha visto, eu não, sinceramente, não lembro a outra banca, mas foi tranquilo, eu lembro exatamente essa linha que foi e tal, foi gostoso, é um momento muito bom. Ai, prof, eu gosto muito, tô gostando muito desse projeto, né? Porque a gente pensa que todo professor sabe falar bem, todo professor é confiante no que vai falar, a gente ouvindo essas histórias, assim, Não, é muito legal de ouvir. é todo mundo igual. Eu super me identifiquei com esse deixar as coisas para a última hora. Um dia deu certo e agora todo dia eu quero que dê certo. E não parece que a gente produz mais quando, assim, se eu tenho um tempo, sei que para entregar semana que vem, eu pego para fazer agora, parece que não rende, não vai. Aí a hora que falta 2 horas para entregar, eu produzo muito, muito. É uma característica minha, que eu tento melhorar, mas parece que eu não consigo. Enquanto eu sei que tem tempo sobrando, mas claro que não é assim que a gente tem que fazer. Estou mostrando um defeito. E assim, ter a responsabilidade, né? Tem coisas que dá para a gente fazer isso. Né? Você tem que estar com a situação sob controle, porque senão não dar certo. Verdade. E quando você deixa de última hora, eu acho que você fica mais atento ainda, porque você tem muitos detalhes a se cumprir e tem que ser feito. Quando tipo, tem um espaço enorme, você fala, eu posso fazer isso outra hora, sabe? Mas aí na hora você não pode. Vou ali lavar uma louça, vou ali ver não sei o quê, né? Você inventa outra coisa. Na hora que não tem mais tempo, chegou alguém, não, tem que fazer isso, então você tem que fazer, o negócio se resolve. É isso que acontece, né? Eu coloco na agenda. Eu olho assim, mas tem um tempão. Eu vou mudando para outro dia, assim, um quadradinho. Como se Daí fosse quando eu vejo, tá no dia. Exatamente, é como se fosse soneca do despertador. Você coloca, não, vou acordar bem mais cedo. Não, esse foi mais 5 minutos, mais 5 minutos. Quando você vê, tá em cima da hora, daí vai. É isso que... Belo exemplo. Gil, tem mais alguma pergunta sobre isso? Não, pode ir pro próximo. Então, prof, agora a gente vai entrar numa parte mais descontraída, que é o quadro Fofocando com o Prof. Ai, meu Deus, Primeiro... já falei um monte de coisa aqui, agora vamos... A primeira pergunta, já é bem polêmica. Hum. Você já passou por algum perrengue ou situação engraçada dentro da sala de aula? Com algum aluno ou com você? Não, já aconteceu na minha segunda semana de aula, que eu comecei a dar aula lá em 2019, eu peguei meu horarinho, né? Tipo, peguei meu horarinho que eu tinha como professora. De professora, estava lá a sala, bloco D, não sei o quê, bloco lá de administração, sei lá de onde que era o bloco. E fui eu dar aula. E aí chego lá, não chega nenhum aluno, e nada. E quem dava a disciplina antes era o Álvaro, professor. Mandei mensagem para o Álvaro, ele estava em aula, não respondeu. Mandei mensagem para a Aline, que era coordenadora da área de construção civil. Daí a Aline, essa disciplina não é aí, não, é em outra sala. Aí eu peguei tudo, saí, todo o meu materialzinho, meu notebook, que eu já tinha colocado lá, saí correndo, estava subindo lá do... qual bloco que é? Café E, alguma coisa que a gente sobe para o C67. Eu estava literalmente correndo, porque tipo, eu tinha que entender meus alunos, era minha segunda aula com aqueles alunos, aí eu dei de cara com eles, com os meus alunos, e aí eu não reconheci eles, porque era a segunda vez que eu ia dar aula, eu não sabia direito quem eram meus alunos, mas eles sabiam que eu era a professora, porque eu já tinha dado aula antes. Eles, nossa, professora, tá com pressa? Ai, é que eu não sei onde que é a aula. Aí eles me ajudaram, eu fui lá com eles, mas tipo, já cheguei passando vergonha, né, no meu segundo dia, mas faz parte. E eles, detalhe, eles não sabiam que eu estava dando aula pela primeira vez na vida.
não cheguei para eles no meu primeiro dia de aula e falei: oi, vocês são a minha primeira turma da minha vida, nunca dei aula. Então, eles não sabiam. Mas deu tudo certo. Eu me dediquei bastante. Não, prof, mas assim, eu acho que eles devem ter gostado de você, né? Que eles foram até te procurar, eles não Então, tivessem ido. não, eles estavam indo embora, porque eu não tinha ficado. Tipo assim, eu não estava lá. Eu falei, não, então vocês voltem. Mas eles foram gente. Eles voltaram, mandaram uma mensagem lá no grupo, os alunos voltaram, porque demorou. Só que eu suava em bicas. Mas deu tudo certo. Ai. E fora da sala de aula, prof, o que você gosta de fazer? Se tem algum hobby, alguma coisa específica que você gosta mais, que você se identifica? Eu estou numa fase da vida que eu gosto é de cuidar das minhas filhas e de ficar com a minha família, né? Porque a gente trabalha bastante, eu trabalho, meu marido trabalha muito, então o tempo que sobra, a gente fica nós quatro, tenta viajar e aproveitar esse momento nós, né? E eu sem ele também, sem a família completa, é estar com elas, é ler sobre educação de filhas, sobre estudar, sobre alfabetização, é o que eu gosto, que eu faço nos meus momentos livres. Eu estou cuidando ali, ou estudando para cuidar delas, ou cuidando e vivendo ali com elas. Ai, prof, eu entendo, porque, tipo, o curso é integral, né? E ainda tem, eu participo do centro acadêmico e do PET ainda. E aí, com esse coronavírus, não dá pra ver muita família. Então, tipo, qualquer tempo livre que eu tenho, tipo, eu tento ver minha família, porque tá muito complicado. E é bom, né? Dar uma renovada. Parece que renova totalmente as energias, né? Às vezes eu tô em aula, só um minutinho de sair tomar um café, já dá uma animada. Na verdade, assim, eu quero muito que volte às aulas, eu acho que tem que voltar, o ensino está muito prejudicado, a gente tendo aula online, mas, assim, se eu fosse pensar aqui só em mim, não foi ruim para mim, né? Tão ruim quanto foi, eu acho que para vocês, alunos, ou para outras profissões, né? Eu, como professora, eu consegui dar minha aula, não foi, né? Dou aula de desenho, então, assim, foi um desafio, a gente está superando, está aprendendo a cada aula, a cada, né, vez que a gente faz. Só que eu tive o benefício de estar aqui. Então, enquanto eu estou aqui dando aula, tem uma filha fazendo tarefa. Então, eu vejo assim, pensando, né, a gente está numa parte pessoal, né, não falando ainda da parte profissional. Pensando como mãe na minha vida pessoal, eu comparo com outras mães, outras famílias que não tiveram essa oportunidade, que os filhos não tinham quem ajudar, sabe? Então, para mim, foi bom, assim, não bom, né? Não foi tão ruim eu ficar em casa, de ajudar e conviver com as minhas filhas numa fase que eu acho muito. Então, elas começaram a pandemia com 5 anos, né? 5 e 6, vão sair com 7 e 8, praticamente. Então, foi um momento muito. Elas foram alfabetizadas aqui, então foi um momento desafiador, tanto para mim como professora, que eu também estava começando, né? Então, eu também estava numa fase de aprendizado, nós três, mas foi um privilégio, eu acho, que para mim estar aqui, viver esse momento tão difícil assim em casa. Prof, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo em casa, né? Não tem aquela Uhum. questão do transporte e tal, até entre as aulas acaba tendo intervalinho. Se a gente tivesse, talvez, presencial, para a gente fazer isso que a gente está fazendo hoje, levaria muito mais tempo, né? Porque vocês teriam tido aula, eu teria dado aula em outro lugar, a gente ia ter que se arrumar para ir, e onde que seria esse lugar, porque a gente não ia ter tido essa ideia, mas mesmo que tivesse, ia todo mundo sair da UEM, vir para cada um para sua casa, ligar tudo computador, então tudo teria que considerar ter esses tempos de deslocamento. Eu vejo que eu abracei o mundo, eu quis fazer um monte de coisa justamente porque todo tempo que sobra parece que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ficando enlouquecido. Eu acho que a pandemia trouxe isso também, né, prof? Tipo, eu todo tempo escrevendo em curso e tal, e quando eu vejo, tô com um monte de curso para fazer e não tenho tempo para terminar todos. Sim, eu também. E aí parece que se você não faz a inscrição no curso, você está perdendo uma oportunidade, porque o curso apareceu para você. Ele é gratuito, ele é de um assunto que você gosta.
como que eu não vou fazer inscrição? Daí você vai lá e faz. Aí você não consegue ver o curso, daí você fica, tipo, com peso na consciência porque você não está... Então, toda hora parece que a gente tem que estar fazendo alguma coisa, senão a gente não está, né, crescendo profissionalmente, pessoalmente. Eu tenho essa sensação. Ainda mais pela mistura, né? Tipo, do ambiente da nossa casa, com o trabalho, estudo, teve muito essa... Toda hora a gente está se cobrando, né? Exatamente. E na sua graduação, prof, você fez alguma atividade extracurricular? Participou de centro acadêmico, PET, atlética, empresa Ju? Não, eu recomendo para todos os meus alunos que participem, mas eu não participei. E eu me arrependo, eu nem ligava, assim, nunca fui atrás. Eu tinha o Rafael Parra, que participava bastante, ele um aluno da época. Hoje eu tenho contato com ele e eu vejo o quanto ele tem contato e ele é bem conhecido na cidade, todo mundo sabe quem ele é, porque desde lá da universidade ele tinha esse jeito de conhecer os calouros e recepcionava, fazia. Então, ele já foi construindo o networking dele desde lá. Esses tempos a gente fez uma live e eu falei para ele sobre isso. Eu não via, não enxergava isso. Eu enxergava que eu tinha que fazer estágio. E aí eu fiz estágio muito cedo. Eu fiz estágio no terceiro ano, eu consegui um estágio que não ganhava nada. Né? Ninguém faz, não ninguém, mas na minha época, pelo menos, ninguém fazia no terceiro ano. Mas aí eu fiz um estágio que eu falei, eu trabalho de graça para você, porque eu queria estar numa empresa. Daí eu ia 2 meio período de graça e ia. E aí depois eu parei o quarto ano, lembra? Daí eu fiz estágio integral, né? Nem podia falar informal, né? O cara me aceitava. E aí eu fiz, sabe, assim, eu trabalhava lá, nem era estágio, porque eu não tinha contrato de estágio com a UEM, reconhecido pela... Então, eu não fazia para contar horas aula ou para mostrar para alguém que eu precisava ter um certificado. Eu fazia porque eu queria estar aprendendo. O que eu mais fiz na graduação foi estágio. Acho que eu deveria ter participado de empresa junto, outras coisas. Prof, mas que bom que você fez o estágio, porque foi onde você se encontrou, né? Você É. encontrou o que você ama. Você ia comentar alguma coisa, Ju? Pode falar. Não? Continuando, prof. A gente ter uma visão mais acessível de vocês, professores, a gente queria perguntar se ao longo do curso você foi com alguma dependência em alguma matéria? Ou teve alguma matéria que foi, tipo, sua dificuldade, assim, você teve que morrer de estudar para o exame? Fiquei em algumas, não foi só uma, não. Eu não lembro todas, mas tem uma que me marcou muito e que aí tá o meu... Expõe de novo o meu defeito. Cálculo numérico. Cálculo numérico, perto dos outros cálculos, ele é fácil, né? Eu falava assim, é muito fácil, porque é só fazer um negócio, eu nem lembro direito. Mas eu sou especialista em cálculo numérico e eu fiz 3 vezes. Por quê? Porque é só você ficar repetindo a conta, né? Você aprende lá o raciocínio que tem que fazer e a iteração. Não sei se vocês já tiveram cálculo numérico. Então, vocês vão ver. Ele é mais fácil do que o cálculo 1, 2, 3, o cálculo tradicional que a gente faz. Só que ele é repetitivo. Então, você faz muito conta, com um monte de conta depois, casa depois da vírgula, e aí calcula lá no HP, anota, calcula, anota. E eu, desatenta que sou e impaciente que sou, eu anotava errado e errava lá no começo da conta. Daí eu errava o exercício inteiro, zero. Tá, e aí eu perdi a paciência. E eu eu queria ir embora da prova, assim, sabe? Não queria acabar. Acho que essa coisa de ser mais do imediato, né? E aí, na primeira vez, eu queria passar, não queria ter... Tive. Aí, a segunda vez, eu me matriculei, daí você tá com um professor totalmente diferente, nem era minha turma, era uma turma, nem era engenharia civil, era com outra turma lá. Eu já não gostava de ir na disciplina, nem, não, sei lá, não me encaixei naquele ano, e eu acho que era num horário que eu fazia estágio, às vezes eu faltava na aula para fazer estágio. Ó, eu estou abrindo coisa que eu fiz que é errado, porque não é aceitável, não é esse o procedimento de fazer. Quando você faz o estágio, o contrato do estágio, não pode bater, hoje eu como orientadora do estágio, né, a gente confere isso, não pode bater o horário do seu estágio com o horário da sua aula. Mas, às vezes eu estava no estágio
nem batia, mas eu queria continuar lá, eu não queria vir embora para aula. E aí eu faltava muito, então eu reprovei de novo no cálculo numérico. E aí, pela terceira, agora, né, pelo amor de Deus. E aí deu certo. Então, esse me marcou muito. Teve mais alguma outra DP, assim, sempre nessas que eram mais voltadas a muita conta. Não uma pessoa apaixonada por cálculo estrutural, por exemplo. Eu acho que vocês conversaram com o Rafael, né, o professor Rafael, esses dias. A Ana Maria também, né, que é orientadora aqui de vocês. Impecável as aulas dele. O quadro da Ana Maria, perfeito. O Rafael, ele vinha e falava com verdade, mas era uma coisa que eu eu não tinha a paixão que eles tinham, entendeu? Eu jamais seria uma engenheira de cálculo, concreto armado, e que ama concreto armado como eles. E aí eu tive alguma DP, não foi com o Rafael nem com a Ana Maria, mas foi em alguma disciplina voltada com isso. Vocês também ainda não tiveram aula com eles, né? Vai começar a ter as aulas legais. O começo, o primeiro e o segundo ano, são mais disciplina, é menos da engenharia, né? Tem a introdução, tem algumas coisas ali, mas tem muita disciplina que é base para essas outras, né? São importantes, então tem que saber, né? Como você chegar lá nas outras sem essas, mas vai ficando cada vez mais legal o curso. Depois que passa do terceiro, você vai se vendo cada vez mais na profissão. Não, professor, não teve ainda aula com ele. Mas é bem isso que você falou. Chega até um pouco a ser cansativo, né? Que a gente tem aula de cálculo, daí física, daí no primeiro ano de geometria analítica. E a gente ficava também. Isso, então, vocês estão na base da engenharia, então vocês estão vendo que estão virando engenheiro, porque não é possível uma pessoa que faz tanto cálculo, tanta coisa, GA, faz, né, você está sentindo na pele que é ser engenheiro. E sim, vão continuar esses cálculos, mas aí vão fazer mais sentido. Você fala, nossa, estou calculando quanto que vai, eu estou calculando o quanto que vai de cimento, o consumo de cimento, eu estou calculando quanto que vai de aço, as barras de aço. Então, você vai vendo porque você está calculando. Eu acho mais gostoso eu ver o que eu estou calculando, saber o porquê eu estou fazendo. Por mais que física a gente saiba, tá, mas não é uma coisa que a gente vai aplicar daquela forma que a gente está aprendendo. E essa pergunta acho que traz muito aquela sensação de ver que o professor às vezes é gente como a gente, né? Nossa, eu lembro que eu tinha um professor de física no ensino médio que ele era formado em engenharia elétrica. Daí ele falava, para quem quer fazer engenharia, os 2 anos é por amor à profissão, porque, tipo, é bem difícil. E eu ouço muitos dos meus amigos falando, nossa, por que eu tô aprendendo isso, sabe? É bem complicado. Você só continua porque você gosta de engenharia civil. Porque... Mas continua. Todas as engenharias, o começo é assim. Se eu conversar com qualquer engenharia aí, vai ser isso aí. Faz parte. Então, agora é o último quadro, que é o... Peraí. Ah, tá. Agora é o último quadro, que é o Responde Aí, Prof. Então, a gente teve algumas perguntas no Instagram, e aí eu vou pegar e aí a senhora responde. Então, a primeira pergunta é: qual a sua maior conquista profissional e pessoal? Isso. Aí. Maior conquista profissional. Acho que ser professora da UEM é uma coisa que eu nunca cogitei. E hoje eu me sinto realizada. Acho que se um dia eu for professora efetiva da UEM, vai ser. Mas, assim, falar que se eu continuar do jeito que eu estou bem realizada, assim, bem feliz. Eu me encontrei. Estou muito feliz. Então, é uma conquista que eu valorizo. Claro que meu primeiro emprego também foi muito importante, mas eu acho que hoje ser professora da UEM. E a conquista pessoal está relacionada daí mais a quando eu vejo assim as minhas filhas com sucesso, né? Não tem, eu sou muito mãe coruja, então quando eu vejo assim elas fazendo perguntas inteligentes ou comentários de bons princípios, que eu vejo que eu estou passando bons princípios para elas, né? Então é a melhor coisa. Então quando eu olho para elas, que eu vejo que elas estão formando aí um caráter legal, é a minha maior conquista. Ser mãe de 2 meninas maravilhosas.
Legal, porque eu sou uma das primas mais velhas da minha família, né? Daí eu vejo meus primos pequenininhos crescendo, nossa, eu sinto um orgulhinho também. É muito. Daí, outra pergunta que mandaram no nosso Instagram, que é o PetCivilWay, é como você se organiza entre aulas, estudos e vida pessoal? Então, tem o antes da pandemia e o depois da pandemia, né? Antes da pandemia era mais difícil, eu deixava minhas filhas, tinha dias que elas ficavam integral na escola, porque eu tinha aula de manhã e à tarde, é, e era diferente, era uma situação, né, minha vida pessoal acaba estando muito relacionada com a vida delas, saber que elas estão, onde elas estão. Aí, com a pandemia, a escola fechada, tudo, eu fiquei mais em casa, elas também, e a gente aprendeu a ficar. Então, agora, mesmo que voltou, elas já, nesse momento, só estou eu e as duas em casa, e elas estão ali e tá tranquilo. Então, a gente, essa parte aí que era não um problema, né, mas uma responsabilidade minha, tá bem resolvida, que é ali com elas. Então, nos momentos, nos intervalos, eu ajudo na hora do almoço também. Eu dou aula à noite, eu não falei isso, né? Como eu dou aula à noite, eu acabo tendo períodos do dia livre, né? Porque eu trabalho 8 horas por dia na UEM. Então, tem dias que eu dou 4 horas à noite. Segunda-feira, eu dou 4 horas aulas das 7h30 às 11. Então, eu fico com horários ao longo do dia, da segunda-feira, livre. Aí, na quarta, tem alguns dias assim que eu tenho e aí eu tenho que conciliar todas as atividades delas para levar, buscar e tal. Mas dá tudo certo, assim. O meu momento é isso. Né? Vai parecer que eu não tenho a minha vida só eu. Tenho uns momentos só eu e meu marido, mas é muito focado ainda a minha vida pessoal, é muito ligada à minha vida familiar, mas e que se encaixa perfeitamente. Que eu gosto da vida de professora por isso também. A gente acaba tendo o recesso no fim do ano junto com elas também, então, assim, acaba conciliando muito. O contrário já não era tão fácil para mim. Né? Uma obra que estava para entregar em fevereiro, a gente passava o Natal trabalhando. Então, é uma outra rotina, né? A gente não tem horário para sair. Então, a vida minha como professora tem como eu controlar mais meus horários, né? Claro que tem épocas mais sobrecarregadas, menos. Eu acabo orientando bastante TCC, porque eu gosto mais, então eu vou aceitando orientar e eu tento fazer isso com muita responsabilidade, dando atenção. Então, eles têm meu contato do WhatsApp, eu acabo né, trabalhando no final de semana, hoje, em tudo quanto é hora, né? Mas é gostoso, eu faço maior alegria. Olha, professor, eu tô curiosa, tá? Caso eu pegue você como professora. Como é um aluno nota 10 para você? Um aluno nota que presta atenção na aula. Eu gosto de aluno que presta atenção na aula. Eu sei que tem pessoas, meu marido, eu estudei com ele, né, não na engenharia, na escola. Ele não prestava atenção na aula, ele estudava sozinho e passava, sempre foi um aluno com boas notas. Eu não, o meu perfil sempre foi, eu presto atenção na aula, o que eu aprendi na aula, eu aprendi, eu estudo pouco sozinha, assim, de ficar estudando depois. E eu gosto do aluno, talvez, meu perfil, assim, mais que presta atenção na aula, que vê, que aprende, que pergunta, você vê que está aprendendo porque ele quer aprender, e não porque ele está preocupado se ele vai tirar 9, 8 ou 10, ou se ele vai tirar 8,5, porque a nota, é o que eu falo também para as minhas filhas, a nota não importa tanto, né? A gente não estuda pela nota, a gente estuda para ter o conhecimento necessário para conseguir exercer a profissão com responsabilidade. Então, se a gente quer ser um profissional excelente, a gente precisa aprender fazer o curso com excelência, mas o excelente não é necessariamente o nota 10, mas o que realmente vai saber aplicar aquilo, que aprendeu realmente, né? Não que decorou um monte de fórmula, quem decora mais fórmula, ou quem não erra, quem não comete um erro de digitação na calculadora. Não é esse que é o aluno nota 10. Então, eu acho que o aluno nota 10 é o aluno que realmente estuda para
aprender, né? Para ganhar o conhecimento mesmo. Entendi, prof. Eu acho que eu sou muito seu perfil, sabe? Tanto que nas aulas online tá bem difícil, porque eu aprendo muito prestando atenção na aula. E aí, tipo, na aula online é muito difícil prestar atenção. E aí, eu estudando sozinha, eu tenho mais dificuldade, sabe? Mas entendi, prof. Eu vou até rever esse vídeo de novo, né? Caso eu vou prestar bastante atenção na sua aula, perguntar bastante. Então, quando eu era aluna, e que eu acho que eu sentiria muita falta, eu fiz umas disciplinas do doutorado online também. Eu vivi essa experiência aí como aluna online. Mas o que eu gostava no presencial, quando eu era aluna, era, depois também que acabou a aula, eu conversar com uma amiga minha, tipo assim, ela me explicar, eu explicar para ela. Eu acho que esse momento que você explica também você aprende. Então, como que você entendeu aqui como que é esse exercício de integral aqui e tal, essa coisa? Entendi. Daí você explica, parece que nesse momento eu fixa tudo na minha cabeça, sabe? Nesse momento que a gente estuda junto, que eu ia muito para a biblioteca para estudar, assim, eu gostava disso. Acho que isso deve estar fazendo. Essa pergunta acho que você já respondeu, daí se você não quiser responder, tudo bem. O que te motivou a entrar para a área que atua? Foi a própria área mesmo. E ver que a construção civil tem muito a melhorar, né? Tem muito desperdício de material e quebradeira. Se vê a obra. Eu fui com uma amiga minha essa semana na obra da casa dela, ela falou: Nossa, olha que bagunça aqui, isso aqui, porque tinha tirado a forma, né? Colocaram as escoras e tiraram a forma da laje, daí estava tudo a madeira lá. Nem estava bagunçada a obra, estava organizada, mas é um aspecto de rústico, de artesanal. Então a gente sabe que tem muito para campo para evoluir. É gostoso ver. Eu acho que no Brasil, principalmente, né, prof? Que é sempre alvenaria, alvenaria, alvenaria. Ela quebra para passar a elétrica, né? Fez a alvenaria, você vem quebra, daí tem aquele monte de resíduo, depois você tem que pôr na caçamba, destinar. Então, é complexo, não é tão fácil mudar, mas é legal. Sim. Aí, a próxima pergunta é: vi que você participa do AEAN, não sei se eu pronunciei certo. Qual é a sua função lá? A AEAN é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá. Eu sou diretora de capacitação profissional. Então, a gente tem feito, né? Vou até agora falar para vocês entrarem no site da AEAN ou no Instagram da AEAN, AEAM, e vocês podem ser associados como alunos, não tem custo. E aí, o que a gente faz, né? Eu, especificamente, a gente busca cursos justamente para capacitar, cursos complementares, que não são abordados dentro da graduação. Então, algum software específico, ou alguma norma, né, um fundamento de alguma norma, ou algum assunto, uma legislação que não é necessariamente diretamente ligada com a construção civil, com a engenharia civil, que estaria no nosso curso, mas, por exemplo, seguro para obras, a parte contábil, possíveis ações que a gente pode sofrer, a norma de desempenho. A norma de desempenho a gente fala bastante na graduação, mas também assuntos mais práticos e específicos da norma, o PBQPH, marketing, tudo complementar aí para a formação dos engenheiros, não só engenheiro civil, e arquitetos. E tem outros benefícios lá da associação, mas é legal para ter esse networking, né? Para vocês irem entendendo como funciona a profissão. Agora, prof, é mais para a área pessoal. Eu te sigo no Instagram, então eu vivo vendo você lá na academia e tal. Aí perguntaram, né, como está sendo a tarefa de aliar academia e mercado? Tem sido desafiador? Tem. Então, eu me sinto privilegiada por isso, por eu estar em casa, tem academia no meu prédio, então, como eu estou nessa vida online, fica muito mais rápido. Eu acho que se eu tivesse na vida sem ser online, ano que vem vai ser tudo um pouco diferente, porque às vezes, tem dia que eu tenho aula 7h30 da manhã, esse semestre não foi o caso, mas que eu tenho aula 7h30 da manhã, que eu vou na academia das 6 às 7,
prendo o cabelo, coloco uma camisa e dou aula. Então, se eu estou suada, fedida, tanto faz, ninguém está vendo. Então, acaba sendo muito prático. Por isso que eu falei no começo que eu me sinto privilegiada de estar aqui, estar vivendo. Então, não está tão ruim. Algumas coisas tão mais fáceis, e eu tenho que ser sincera. É o melhor? É o que eu quero que fique claro que não. Eu preferia estar indo para a UEM trabalhar e ter que conciliar aí minha vida de outra forma. Mas hoje, né, na situação que a gente está mais fácil. Entendi, prof. Eu tava até falando com meus pais, eu quero ver como vai ser ano que vem, né? Pra eu aliar tudo. Voltar, né? Porque assim, a gente está acostumado a encher a nossa agenda, porque daí eu marco isso, daí eu tenho aula, daí eu já marco uma reunião 15 minutos depois, ou até assim, a aula é até as, sei lá, 9h30. Eu marco o negócio 9h30, porque eu terminei aqui, eu entro aqui. Então, Verdade. vai ser assim, né? Vai ser bem. Sim, não vai aqui não tem um deslocamento, né? E aí o segundo semestre é sempre mais pesado, né? Tem muito mais matéria. E para mim vai ser também, porque são disciplinas mais difíceis. Nossa, é verdade. Pra gente também. Você meio que pulou, professora. Não sei como que eu vou lidar com isso. Mas tudo bem, a gente vai para a segunda parte desse quadro, daí é a Maria Luísa que vai continuar. Agora, prof, a gente vai finalizar esse último quadro. Vai ser assim. A gente vai fazer um bate e volta. Então, eu vou ler uma situação para você, depois 4 opções, e você tem que responder com a primeira que vier na sua cabeça. Tá? Então, vamos começar. Primeira situação. Aluno que chora nota no final do semestre. Opção 1, dá 10. Opção 2, tchau, obrigada. Opção 3, parabéns, nota 0. Ou opção 4, pensa com carinho. Ai, são 2. Não, eu não sou tão assim. Não, é opção 4, opção 4. Eu queria ser opção 2, mas eu penso. Eu... Segunda situação, prof. Aluno que dorme na sala de aula ou não desliga o Meet no final da aula. 1. Coragem, porque noção não tem. 2. Vou embora, saio da reunião. 3. Guarda o nome da pessoa. Ou 4. Finge que nem viu. Não, eu não fingi que não vi, eu vi. Eu anoto o nome da pessoa. E eu já teve, eu guardo o nome da pessoa, mas já teve vezes de eu falar assim, dormiu? Eu escrever ali, já veio o microfone, daí a pessoa não responde, né? Porque eu falando, Maria Luísa, dormiu na aula, esqueceu de sair? Aí não responde, daí eu escrevo, dormiu na aula? Daí eu deixo lá. Já aconteceu de eu deixar aberto, de eu não desligar a reunião, deixar a reunião ali até a pessoa aparecer para mim. Daí eu não vi ela ainda, eu deixei o computador aberto. Mas isso me irrita. Eu acho uma falta de respeito, é tudo isso aí. Sem noção. Não pode, gente. É isso aí, Pro. A terceira situação. Aluno que sai toda hora da sala de aula. 1. Traz café para mim. 2. Faça a lista da chamada bem na hora. 3. Vai com Deus. Ou 4. Nem liga. Não, eu não gosto que fique entrando e saindo. Eu prefiro que saia. Eu dou presença, se for o caso, mas eu não gosto que fique entrando. Não sei qual alternativa seria isso aí. Mas vai com Deus. E aí eu dou presença sempre. Quarta situação, prof. Aluno que liga a câmera durante as aulas. 1. Indiferente. 2. Não ganha nota, mas ganha moral. 3. Puxa saco. Ou 4. Ganha os pontinhos na prova. Nossa, eu amo. Sim, não é que ganha os pontinhos na prova, mas nossa, porque daí eu sei o nome da pessoa. Então, por exemplo, a Roberta é uma aluna minha que sempre liga. Então, quando ela, talvez, não sei se ela vai gostar, mas eu sei quando ela não veio, eu sei, eu conheço ela, mas ao mesmo tempo, quando eu for corrigir a prova dela, ainda mais que é de desenho, que é uma coisa meio subjetiva, ver se tá bom. Então, eu sei que ela é uma aluna que participa, que me responde. O outro, não, tá lá mal feito, eu nem sei se ele assistiu a aula, vai ser aquela nota mesmo mal feita. Então, ai, gente, queria que todos abrissem, eu queria fazer uma campanha. Vocês, como PET, podiam fazer isso, sejam solidários como professor. Porque, sério, desliga todas as câmeras aqui e fica falando sozinho, apresentando um trabalho. É muito, muito ruim. Bem ruim para o professor. Vai ter um monte de professor depressivo.
Quinta situação, prof. Aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. 1, micão. 2, nem liga. 3, finge que acredita. Ou 4, você acredita de verdade. Eu finge que eu acredito. Mas não sei o que falar, eu finge que eu acredito. E aí, se você anota o nome assim, né, prof? Não presta atenção na chamada. São sempre os mesmos, que... professora, bem na hora o microfone falhou, porque eu faço chamada para responder, sabe? Tem que, pelo menos no momento que eu estou fazendo a chamada, tem que estar ali. E aí, às vezes, a pessoa demora para responder. Sempre os mesmos. Gil, quer fazer mais alguma pergunta, um comentário? Eu acho que não, na verdade, eu só queria agradecer, né, prof. Eu fiquei até um pouco nervosa, assim, para te entrevistar, porque eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas, muitos alunos gostam de você, porque você é uma boa professora. Pensa nos alunos, né, que às vezes a gente não encontra o professor. Mas é muito legal quando encontra o professor, assim. Então, muito obrigada pela presença. Eu acho que os alunos vão gostar muito de assistir nossa entrevista. Então, muito obrigada. Obrigada, eu fiquei muito feliz. Acho que eu falei um monte de coisa aqui, né? Me expus, assim, não me expus, mas contei aí as coisas certas, experiências que a gente vive. Todo mundo, né, vive uma vida normal, com erros e acertos, sucessos. E é assim, a gente vai aprendendo. E não é porque um é aluno, outro é professor que é diferente, tá? A gente tem as mesmas inseguranças. Uma coisa que eu descobri que não só eu que sou, não sei se vocês perceberam isso nas entrevistas de vocês, mas quando eu comecei a ser professora, eu achava que os professores eram um nível, assim, por exemplo, eu nunca fui uma aluna de ir pedir nota, porque para mim, o professor é uma coisa inacessível, se ele falou que eu tirei 5,5, eu tirei 5,5, eu não vou lá falar com ele, então eu nunca fui, assim, eu sempre, o professor era algo muito distante, e aí quando eu conheci, eu vi que, não, que todos, se você pegar todos, o mais, tá lá mais tempo na UEM, eles são pessoas como a gente, eles falam, eles erram, eles fazem piada, né? Eles conversam, então nós somos pessoas e a gente aprende um com o outro. Então eu fico muito feliz de vocês terem feito isso, fico muito lisonjeada com os elogios que você fez, e parabéns para vocês pelo trabalho. A gente amou ter você aqui com a gente, prof. A gente agradece de novo a sua participação nesse quadro. Eu não imagino a nossa felicidade de você ter topado. E para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada também. Se inscreve no canal do PET, curte o vídeo, comenta, ativa o sininho, porque aqui a gente vai ser postadas mais entrevistas e para vocês conhecerem um pouco mais sobre cada professor. Verdade, gente. Curte, por favor. E assim, bem aquela coisa de youtuber. Mas não, eu acho muito legal tudo isso que está acontecendo e o Instagram, né? A gente ter o Instagram do professor, você acaba vendo, né? Eu fico exposta lá mas a gente fica todo perto. E esse canal que vocês estão fazendo é para isso, essas conversas que vocês fizeram. Então, assim, quem está assistindo até aqui tem mesmo que curtir, que sugerir outros temas para vocês, ou que participar com vocês também, porque é muito legal. Eu acho que vão ter alunos que vão vir daqui a alguns anos e vão estar assistindo esse vídeo, sabe? É um legado que vocês vão construindo. Parabéns. A gente também gosta muito, porque aproxima a gente, ainda mais gente que nunca teve uma aula presencial, né? Conversar assim com vocês é uma coisa totalmente nova, é uma oportunidade gigantesca. Já a gente vai estar lá todos. Sim, não tem mais aquela conversa de corredor, né? Porque nem o corredor tá. Eu fui lá na UEM ontem, e aí eu olhei tudo vazio. Mas já foi gostoso. Só de eu subir a escadinha e voltando, a gente já vai estar lá. Tomara, pô. Se você quiser, prof, divulgar alguma rede social sua ou de algum projeto seu. O meu Instagram é @JuGomesCostaPaulo. Lá tem um link lá na bio, que daí vai para umas outras coisas lá. É isso. Vamos lá, gente. Todo mundo se inscrevendo no Instagram do PET, no Instagram da Prof, no Instagram de Engenharia Civil da UEM. E é isso. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.
Eu também queria agradecer o Akira, a gente precisa citá-lo, que ele que está aqui para fazer essa mega produção desse podcast, dessas gravações com essas câmeras profissionais, esse layout aqui mais cheio de coisas, né? Parabéns, Akira, também pelo trabalho. Obrigada.